eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu disse na quarta-feira passada que não tinha acontecido o julgamento, lembram-se disso? Que isso era uma indicação de que todo o processo estava viciado e era determinado pelo poder financeiro, que na verdade usava os magistrados naquele tempo. Olha aqui a confirmação. Mas eu vou adiante. O texto sagrado continua dizendo assim: vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Eu vou fazer a abordagem desse texto não do ponto de vista histórico, não vou fazer do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista missiológico, algo assim. Eu quero fazer um paralelo entre esse texto e os nossos relacionamentos. E aqui, por favor, não é somente relacionamento conjugal. É o relacionamento interpessoal, relacionamento com irmãos, irmãos da família, irmãos na comunidade de fé, no seu ambiente de trabalho, o relacionamento de um modo geral. E aqui, à luz do texto que acabo de ler, eu quero mostrar a vocês 5 erros que nós costumamos cometer em nossos relacionamentos. Preparados para isso? Vamos observar o primeiro. Eu acho que o primeiro poderia ser resumido num verbo, o verbo minimizar. Qual é o erro a que me refiro? Nós erramos quando tratamos como pequena a dor que causamos no coração de alguém. Minimizar. Parece que o outro nunca tem razão para estar se sentindo do jeito que está se sentindo. Ela conta as suas preocupações, e ele, com uma certa indiferença, julga que aquilo não é motivo para tanto. Ele chega em casa cansado, com muitos problemas na cabeça, e parece que ela não percebe que aquilo é um sério problema para ele. Os problemas dos nossos filhos, de relação em escola, eles se aproximam, e parece que a gente trata com desdém aquela crise no namoro dos nossos filhos. Gente, se você namorou quando era adolescente, como dói, não é? Uma briga de namorados dói demais, dói demais. Mas o que é que a gente faz? A gente acaba minimizando. No texto sagrado, eu gosto de quero trazer a sua lembrança, o versículo de número 36. A Bíblia diz assim: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Quem está falando? Quem é que está falando aqui? O carcereiro. E o que é que ele está dizendo? Os magistrados mandaram que vocês sejam liberados. E ainda dizem assim: agora podem sair, vão em paz. Sim, mas eu vou lhes dizer por quê. Porque no versículo 37, Paulo e Silas olham para o carcereiro e dizem: você está se esquecendo que eles nos açoitaram? Não sei se você já ouviu essa história de quem apanha não esquece, não é? Mas quem açoita, às vezes esquece, né, o que fez. Paulo e Silas, uma noite só, como é que agora eu vou sair em paz? E as dores que eu ainda estou sentindo? E tudo que aconteceu comigo? Você pensa que é assim? Ele acorda, pastor, ela acorda como se nada tivesse acontecido. Parece que essa criatura não bate bem, pastor. Parece que as coisas acontecem, mudam simplesmente o comportamento, e eu é que fico preocupado. O que é isso? O que aconteceu? O que foi que houve? Ele não conversou comigo, ela não conversou comigo, não houve perdão, não houve reconciliação. Deixa eu lhe dizer, eu vou repetir o que disse. Não minimize aquela dor que você provocou, o problema que você criou. Não é tão fácil assim, especialmente para o outro. O outro que sofreu a dor, ainda está carregando as marcas dos açoites. Por isso é que eu volto a dizer, nós erramos sim, quando agimos dessa forma. Mas também nós erramos quando magoamos em público e depois pedimos perdão no privado. Já aconteceu isso com você? Você já viu gente fazendo assim? Faz um escândalo na frente de todo mundo, depois manda uma mensagem. E se possível naquela coisa no temporário, né? Para depois desaparecer e não ter nem vestígios de que um dia ele pediu perdão. Ele faz o comentário em público e de repente,
quando só estão os dois. Olha, eu disse aquilo lá naquela hora, mas por favor me perdoe. Deixa eu dizer-lhes, eu fico pensando que a nossa sociedade perdeu a referência ou a capacidade de distinguir aquilo que é público e aquilo que é privado. Eu acho tão interessante, porque às vezes nas redes sociais, no público, os dois se amam, mas vai conviver com os dois no privado, para você ver como é que eles vivem. Há outros que têm uma enorme vergonha de serem amáveis em público, mas são amáveis no privado. As pessoas, eu não sei o que é que tem acontecido, sabe, irmãos? Mas há aquela criatura que é ruim tanto no público quanto no privado, né? Mas aí é só misericórdia de Deus. A gente quer ser amado tanto no público quanto no privado. A gente quer ser alvo do respeito. E uma coisa que eu preciso destacar aqui, muito cuidado com isso que eu estou falando do público. Porque às vezes você se acostumou a discutir na frente de outras pessoas, ou na frente da família dele, na frente da família dela, sabe, causar constrangimento, ficar com aquela cara, eu vou usar uma expressão, é uma frase de uma canção do Chico Buarque, quando ele diz assim, com essa cara de marido. Você fica com essa cara, toda vez que eu lembro dessa canção, eu digo, que conversa é essa? Cara de marido é uma cara bonita, não é, irmãs? É uma cara linda. E você fica com essa cara de marido, ele continua lá a canção, não vou continuar não. Mas, sabe aquela criatura que faz questão de mostrar que está insatisfeito? Aí você faz isso na casa dele, na casa dela. Aí depois, quando voltam para casa, se reconciliam. Você pensa que o papai dela, a mamãe dela, o papai dele, a mamãe dele, vai achar você o genro, a norinha mais querida deste mundo? Vai não. Não vai não. Porque pai e mãe é mais ou menos assim. Faça comigo, mas não faça com meus filhos. Eu vi uma declaração de um pai levando uma filha para o casamento. E ele fez um discurso belíssimo, belíssimo. Que ele acreditava no amor entre os dois, que acreditava que ele ia ser uma pessoa muito boa na vida da sua filha. Mas no final ele disse uma coisa que eu achei linda. Ele disse, olha, mas se porventura lá adiante você deixar de sentir todo esse amor pela minha filha, não trate ela mal não, devolva. Me devolva minha filha, mas não trate ela mal. Gente do céu, eu digo, rapaz, esse camarada interpretou o sentimento de todo pai numa hora como essa, né? Trate mal não, devolva que eu tomo conta, que a gente dá um jeito, que a gente se resolve, mas não trate mal não. Não machuque, não agrida, não use de violência verbal, física. No texto, eu não sei se você se recorda, aí o texto diz assim, veja que coisa linda. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram, veja a palavra aqui, ó, publicamente. E ele acrescentou, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente. Ele falou do publicamente e ele falou do secretamente. Ele está denunciando que isso não é razoável. Ele diz, não, venham eles mesmos e nos libertem. E nos libertem. Eu quero desafiar você a ser uma pessoa mais consciente, no público e no privado. Há pessoas que são verdadeiros cristãos quando estão no público, mas são péssimos cristãos quando estão no privado. Sabe, quando não estão cercados de ninguém, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, ou o inverso também, não é? Mas erramos também quando acreditamos que é possível restaurar um relacionamento sem arrependimento e perdão verdadeiros. Eu acho interessante, sabe, irmãos, porque quando aqueles magistrados tomaram conhecimento do que estava acontecendo e das palavras do apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim, vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Eu queria tanto estar na hora, irmãos, para ver o rosto dos magistrados, sabe, se aproximando com aquela... A gente veio pedir de perdão porque nós fizemos o que fizemos. Agora, deixa eu fazer uma enquete aqui com os irmãos e irmãs. Os irmãos acham que eles estavam verdadeiramente arrependidos? Quem acha que aqueles magistrados estavam verdadeiramente arrependidos? Dá um sinal aí com as suas mãos. Ninguém acreditou naquela história, gente.
Eu vou mostrar-lhes uma coisa, um detalhe do texto. No versículo 38, a Bíblia diz que os soldados relataram, e depois que eles ouviram o relato, olha o que a Bíblia diz, que eles ficaram atemorizados. Eles foram movidos pelo quê? Pelo medo. Do que poderia acontecer se isso chegasse em Roma. Eles sabiam que tinham cometido um grave erro e estavam muito mais preocupados com eles mesmos. Eles não estavam preocupados nem com Paulo, nem com Silas. E é por isso que eu digo, irmãos, às vezes nós pedimos perdão, que é a coisa certa, mas pelo motivo errado. Há quem peça perdão, e eu vou repetir, que é a coisa certa, pelo motivo errado. Está pedindo perdão porque está com medo de perder. Está pedindo perdão porque viu o tamanho da tolice que fez. Está pedindo perdão porque ele ou ela disse, eu vou me embora, eu vou deixar. Aí se ajoelha, pede perdão. Quando desfaz as malas, o que é que acontece? O que é que acontece? Volta tudo. Volta tudo como dantes na casa de Abrantes. É por isso que quando o texto sagrado fala sobre isso, me convida a pensar que perdão é muito mais do que agir em função do medo. O medo pode ser uma motivação muito forte, mas ela não mantém um casamento de pé. O medo do inferno, por exemplo, não legitima a minha espiritualidade. Ninguém deve se aproximar de Deus com medo do inferno, com medo de Satanás, com medo da condenação, mas pelo amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Mas eu vou adiante. Nós também erramos quando escolhemos não confessar. Nós erramos quando escondemos a verdade. Os erros que cometemos um dia serão descobertos. Pastor, o senhor está lançando uma palavra assim de maldição? Não, não estou não, irmão. Eu não estou não, estou lhe dizendo que essa cultura que nós temos, e que ensina especialmente aos homens, olha, não confesse. Crie histórias, faça o que for, invente histórias, mas não reconheça que o fez. Não reconheça. Eu fico, como pastor, depois de tantos anos, ouvindo, especialmente casais, eu às vezes fico observando, eu fico pensando, será que aquela criatura está subestimando a minha inteligência? Será que essa criatura está subestimando o fato de que eu já conversei com tanta gente, mas o exercício, às vezes dá vontade, irmãos, de fazer dar um Oscar. Pense no ator, pense na atriz. Sabe, é capaz de chegar às lágrimas, mas eu não. E você olha para a criatura e você diz, não, tem. Sabe aquela revelação do Espírito Santo que põe no seu coração e não testifica de que aquilo que está sendo dito é verdade? E você diz, mas rapaz, você está pensando que eu sou idiota? Que eu sou tolo bastante para acreditar que não houve nada, que não aconteceu nada? Nenhum relacionamento, nem com seus pais, nem com sua mãe, nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seus irmãos, nem com uma pessoa a quem você ama, subsiste se não for alicerçado na verdade. Um dia vai se tornar conhecido. No texto sagrado, lembram-se da palavra, querem livrar-se de nós secretamente. O interessante é que os anos se passaram, né? Centenas e centenas de anos, e hoje todo mundo sabe. Aquilo que eles fizeram em secreto, até eu sei. Até eu sei que eles fizeram em secreto. Hoje todo mundo sabe que um dia isso aconteceu. Tornou-se conhecido aquilo que se pensava ser secreto, vamos deixar no secreto. Não conte. E às vezes, até filhos são usados, né? O filho descobre, a filha diz, não diga nada à sua mãe, se você disser. Aí vem ameaças, e esse menino, que ainda é um pré-adolescente, uma criança, ou já um adolescente, cresce com traumas terríveis, e depois vai precisar de terapia para resolver esses processos na sua própria alma, na sua mente, na sua cabeça. Por que o pastor insistiu tanto em dizer que essas coisas vão de ser reveladas? Porque está escrito assim, olha, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Eu estou dizendo isso, não é para criar medo,
mas é para ensinar a igreja, ensinar que isso é o que a Bíblia diz. Não existe outra alternativa. Mas o quinto e último erro é achar que somente eu tenho direitos. Ou ainda, imaginar ser uma ofensa a Deus lutar por justiça. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas o apóstolo Paulo, no versículo 37, ele disse, olha, nós somos cidadãos romanos. E isso é um direito. Não estou pedindo favor. Eu sou um cidadão romano. E um cidadão romano não pode ser submetido a isso. Não pode ser condenado sem ser julgado. Não pode deixar de ter uma autoridade do império no processo do julgamento. Isso é um direito meu, eu não estou pedindo favor. E aqui eu vou ser bem claro, eu tenho sido mais claro nas coisas, os irmãos já perceberam isso, né? Quando um filho, ele recebe uma pensão, isso é um favor ou é um direito, irmãos, daquela criança? Não é um direito. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando há partilha de bens, isso é um favor ou é uma questão de direitos? Tá. É isso, irmãos, é simples. Aí Paulo olha para ele e diz, olha, vocês cometeram um erro. Eu sou cidadão romano. É interessante porque quando há uma discussão entre amigos, todo mundo se acha no direito, já ouviu essa expressão? No direito de. Mas o outro parece que não tem direito a coisa alguma. Coisa alguma. Eu quero dizer que não é pecado não, viu? Não é pecado, não é pecado. Assim como o apóstolo Paulo fez questão de ser julgado como um cidadão romano, nós também temos direitos, e a gente não pode simplesmente assistir que os direitos, especialmente, sabe, aqueles direitos consagrados, sejam atropelados, eu tenho o direito de exercer a minha fé, eu tenho direito a ter liberdade de culto, eu tenho direito de ir e vir, isso é um direito. E eu não estou criando nenhum tumulto quando eu simplesmente digo, isto é um direito. Mas deixe-me lhe dizer, não desista. Aqueles homens, Paulo e Silas, eles não desistiram da missão em função de tudo que passaram. O dia amanheceu, já pensou? Eu nunca mais vou falar de Jesus em lugar nenhum. Eu entrei aqui em Filipos, olha o que eu acabei recebendo, olha o que eu acabei recebendo, olha minhas costas como estão feridas, passei a noite em sofrimento, uma dificuldade enorme. Eu não vou, Paulo, eu não vou mais lhe acompanhar. Silas poderia ter dito isso, ou o próprio Paulo teria dito a Silas, Silas, olha, não dá não, a situação é muito complicada. Quero lhe dizer que mesmo que você venha passar por algumas situações, não permita que o que aconteceu em Filipos, destrua todo o projeto de Deus do resto da sua viagem. Não. A gente precisa aprender a lidar com o que aconteceu em Filipos, com o que vai acontecer. Cada momento é uma nova experiência. Cada momento é uma nova experiência. A segunda sugestão é escolha abençoar. Eu fico impressionado por eles, dois homens de Deus, mesmo tendo sido alvos do ódio do carcereiro, eles abençoaram aquele homem e abençoaram a sua família. Não é porque eu fui tratado mal que eu vou tratar mal também. Não é porque pisou no meu pé que eu vou pisar também. Não é porque eu fui ofendido que eu vou dar o troco. Não é porque isso aconteceu que eu vou me vingar. Não se transforme naquilo que você mesmo reprova. Porque você vai acabar se tornando igualzinho àquilo que você condena. Deixe-me ainda lhe dar uma terceira sugestão e a última sugestão da noite. Testemunhe. Eu acho belo o fato de Lucas ter registrado essa história. E registrado essa história com detalhes que somente Paulo e Silas conheciam. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que esse registro hoje, ele serve para a edificação da igreja. Eu quero lhe dizer que aquilo que você tem passado, mesmo a situação mais complicada, pode se transformar em um testemunho para a glória de Deus. A gente precisa transformar os açoites em testemunho,
sabe, os pés no tronco em testemunho, a história do terremoto em testemunho. E uma das coisas para mim mais belas nesse texto foi o último verso. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Você consegue localizar lá em cima, quem estiver lá em cima. Eu acho que foi o último verso da leitura bíblica inicial, antes daquele slide que aparece 5 erros. Se conseguir, isso, obrigado. Olha aqui, irmãos, o que está escrito. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Quando você acha que essa história foi contada? Eu acredito que foi nesse dia. Aí eu vou lhe perguntar, quem é que precisava ser encorajado? Alternativa A, Paulo e Silas, porque eles passaram por uma situação complicadíssima. Só que aqui, o que é que a gente observa? Que aqueles que talvez precisassem ser animados, consolados, pudessem encorajados, eles é que acabaram encorajando a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Eu já passei como pastor algumas vezes por isso, ia visitar alguém pensando que eu ia levar encorajamento. Quem saiu corajoso fui eu. Levar consolo, quem saiu consolado fui eu. Levar uma palavra de ânimo, quem saiu... Sabe, tem momentos em que você não consegue nem dizer nada, porque a criatura só olha para você e você, meu Deus do céu, se fosse comigo eu já estava... E aquela criatura está lá lhe passando coragem. Transforme tudo isso em encorajamento para as pessoas que estão à sua volta, viu?